O Fundo Imobiliário Pord 11 convocou uma assembleia para propor o desdobramento das suas cotas de 1 para 10, ou seja, quem tem uma cota desse fundo imobiliário na base 100 passará a ter 10 cotas dele na base 10. Então eles convocaram essa assembleia, ainda vai ser votado e vamos ver se isso vai ser aprovado. Eu já tenho esse fundo em carteira, tenho exatamente 56 cotas, se eu não me engano, e com o desdobramento, se rolar, eu passarei a ter 560 cotas desse fundo imobiliário e vai ser mais uma opção de fundo imobiliário de base 10 para quem gosta desse tipo de fundo, né? Que são aqueles fundos com uma cotação que cabe no bolso do investidor, uma cotação com precinho mais em conta e que acaba dando aquela sensação de ser um fundo barato, mas tem muitas variáveis que fazem a gente saber se esse fundo está ou não barato de verdade. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos conhecer um pouquinho do fundo imobiliário Pord 11, que é um fundo que está na minha carteira pagando um dividendo bem interessante, e depois a gente vai ver ali esse comunicado falando ali sobre o desdobramento das cotas. Fundo Polo Recebíveis Imobiliários, fundo que hoje está sendo cotado aqui a R$ 90,41, já chegou numa mínima daí do último ano de R$ 81, olha só quem comprou aqui. Fez um ganho absurdo, cara, se liga só que ele saiu de 81 para 90, chegando até 92, interessante demais. Nesse momento ele está com um dividend yield de 13,38%, um dividendo bem bacana, um fundo que não é aquele fundo muito high yield, que toma muito risco para pagar muito dividendo, está com uma valorização de 6,88% dos últimos 12 meses e nesse mês caiu 1,25%. Como a gente consegue observar, nos últimos 30 dias esse fundo vem caindo um pouquinho, saindo de 92, então ele fica sempre por aqui, ó, sobe um pouquinho quando vai pagar dividendo, pagou, anunciou o dividendo, aí ele volta a cair um pouquinho para baixo dos 92, 91, 90, fica nesse vai e vem das ondas, né? Nesse momento, se a gente olhar o valor patrimonial de cota desse fundo, que é de R$ 97,05 e comparar com o valor de mercado nesse momento, pouco mais de R$ 90, a gente vê que ele está com um PVP de 0,93, ou seja, está apresentando aí para a gente 7% de desconto, bem interessante, o desconto bem bacana. Eu tenho esse fundo em carteira, estou achando bem interessante esse desconto, eu comprei ele principalmente para ganho de capital, tá? A gente vê que esse fundo hoje conta com pouquíssimos cotistas, é um fundo já antigo em bolsa, vou mostrar para vocês que ele já é um fundo antigo. Hoje ele tem um pouco mais de 27.656 cotistas, anunciou um dividendo aí de 0,93 centavos, que deu mais de 1%, considerando a cotação base no fechamento do mês. Interessante, né? Se a gente der uma olhada aqui nos dividendos desse fundo, a gente vê que é um fundo que vem pagando um dividendo bem regular do ano passado para cá, bem nessa casa de R$1, 90 e poucos centavos, bem interessante isso. Colocando aqui no gráfico de 5 anos, ou colocar no período máximo, né, a gente vê que desde 2016 esse fundo já vem sendo negociado aqui em 2016. Não dá para a gente ver se ele tem um período maior já sendo negociado, tá? E aqui a gente vê que ele pagava um dividendo anual, né? Um dividendo de 6 em 6 meses. Se liga só, semestral. Aí depois, de 2020 para frente, ele começou a pagar de forma mensal. Olha só que interessante. Bem bacana isso aqui, né? Então esse fundo pagava de forma semestral. Cara, que louco, mano. Top demais. E aqui a gente consegue ver que esse fundo já vem sendo negociado desde o ano de 2016, pagando esses dividendos bem interessante. Aqui, como a gente vê, de 6 em 6 meses, né? Olha só que top. E descendo um pouco mais, clicando aqui em comunicado, a gente vai conferir aqui, essa AGE, essa carta consulta aqui do fundo, da administração do fundo, para propor aí esse desdobramento de cotas, como dá para a gente observar aqui, prezados cotistas, a Oliveira Trust, sociedade devidamente autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração da carteira de títulos e valores imobiliários por meio da ata. Aí vem aqui um monte de coisa aqui, Aí nessa parte ele já destaca aqui, serve-se da presente para consultá-lo a respeito do desdobramento de cotas do fundo Pord 11, de forma que cada uma cota do fundo passará a corresponder a 10 cotas, ou seja, vai ser um desdobramento de 1 para 10. Bem interessante, a gente já está muito acostumado a ver isso daí acontecer, né? Então não tem muito o que ficar falando. Ou seja, quem tem cotas do fundo hoje a R$ 90,50 passará a ter 10 cotas a R$ 9,05 na nova cotação atual, podendo este valor sofrer reajuste até a data do efetivo de dobramento conforme movimentação do mercado, tá? Porque isso aqui vai
se movimentando, a cotação tem vida, vamos dizer assim, né? Fica sempre subindo e descendo. Se o desdobramento for aprovado, a administradora informa que a data base para o desdobramento será no dia 4 de abril, se for aprovado 4 de abril a data base para o desdobramento, a partir de 5 de abril as cotas passarão a ser negociadas de forma desdobrada, ou na base 10 a partir do dia 5 de abril, tá? Então, se eu tenho cotas, o que eu preciso fazer? Nada, tá? Nada. Se você tem cota desse fundo, você não precisa fazer nada. Se você tem, por exemplo, 10 cotas do fundo, a partir do dia 5 você vai passar a ter 100 cotas desse fundo, porque cada cota sua vai corresponder a 10 cotas a partir do dia 5 de abril, porque ele vai desdobrar de 1 para 10, ou seja, cada cota vai dividir por 10. Vai mudar alguma coisa no meu investimento? Cara, não vai mudar nada, tá? É só número mesmo. Mas o valor que você tem investido vai ser o mesmo, a quantidade de cota vai ser bem maior, porque vai dividir tudo que você tem para 10. Por exemplo, eu tenho 56, eu vou ficar com 560. Dividendo vai ser a mesma coisa, tá? O resultado que ele vai entregar vai ser a mesma coisa, vai depender muito do resultado do mês, tal, mas não vai mudar nada, porque vai desdobrar de 1 para 10 ou de 1 para 1000, seja como for. Não muda nada, isso daí no patrimônio do fundo principalmente vai ser o mesmo patrimônio, não vai mudar absolutamente nada, somente o número de cotas que vocês, ou nós que somos cotistas, teremos, né? Então, tá aí mais uma opção de fundo imobiliário de base 10, agora o POR 11, que já é um fundo antigo, um fundo que não conseguiu crescer, né? E eu principalmente coloquei na minha carteira, tentando aproveitar um pouco aí desse desconto para ver se eu faço algum ganho com esse fundo. Cara, interessante, né? Interessante pra caramba. Então, documento solto aqui, ó, no dia 19 de março, para os cotistas, e vamos ver se vai ser aprovado aqui essa proposta de desdobramento. Eu creio que seja, porque melhora tanto a liquidez, que é a facilidade de comprar e vender cota do fundo, né, ajudando assim numa possível emissão que o fundo quiser fazer e tal. Vai melhorar muito a situação, principalmente para gestão, para administração do fundo, futuramente quiser fazer uma emissão de cotas, alguma coisa assim. Então, tendo uma liquidez melhor, é bem melhor para todo mundo. Bom, diz aí para mim se você tem cotas do POR 11 na sua carteira de investimentos, e se você já estava sabendo desse desdobramento de cotas, se você pretende comprar depois de que desdobrar, ou se você vai aproveitar esse desconto que já está nesse momento para adquirir algumas cotas. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis, fui!